ação do espírito antes de reencarnar e depois os fatos que daí decorrem sobre espíritos que querem encarnar e depois desistem, outros fracassam, o problema nuclear, que é o aborto, que vai sair depois da pergunta 350 e poucos. Como é que a gente entende isso na doutrina? E hoje vai aparecer. Eu vou ver se eu consigo levar vocês, que a aula é grande, mas alguma coisa eu levo, senão eu levo na semana que vem, e eu espero que possa começar aqui 7 horas, né, cravado, para que a gente passe a compreender essa série de fatos. Tá? Então, de toda forma, eu estou muito feliz de estar com vocês. Espero dia 30, lá em Teresópolis, com um estrogonofe de frango e um escalopinho ao molho madeira, com batata nozete, arroz branco e algumas coisas extras que a Glorinha compra sempre antes no supermercado, né? Não tem bebida alcoólica, que nós não bebemos, mas tem muito Guaraná, Coca-Cola, álcool. E a palestra, que é uma palestra também belíssima, é Lei da Igualdade, que é uma lei divina e que se segue desigualdade das riquezas. Então aí é um desequilíbrio. Enquanto nós somos todos iguais, criados por Deus, é a lei da igualdade, no transcurso da nossa vida existem desigualdades. Então Allan Kardec estuda a desigualdade da riqueza, que é um problema social, problema político-social que a gente atravessa. Enfim, vai ser um tema muito bonito. Eu conto com vocês. E para atrair vocês, a gente vai preparar um senhor cardápio, não é isso? Vocês vão ser pegos pela boca. Valtinho, você não falha, hein? Ave Maria. Quem? Não vai? Ainda vai para o G4, não é, Pinheiro? Hein? Saiu, mas entra. Tudo bem, Pinheiro? Senhor Jesus, nossa alegria é muito grande por encontrarmos-nos todos juntos, unidos em torno do vosso nome e dos vossos ensinamentos. Nossa alegria se estende a Deus por sermos seus filhos, privilegiados, porque temos saúde, inteligência e vontade. Somos únicos seres da criação que Allan Kardec chamou de princípio inteligente, ou seres que desenvolveram esse elemento inteligente universal de uma forma muito particular, o que gerou os nossos conceitos morais e gerou também a capacidade de aprendermos e estudarmos. Enfim, nós agradecemos muito, muito estarmos todos unidos aqui sob a tutela de Frei Luiz, na nossa instituição mãe, e em vosso nome, Jesus, e em nome de Deus Onipotente, abrimos os nossos trabalhos no dia 10 de novembro do ano 2014, pela graça de Deus.
retorno à vida corporal. É a continuação do ponto anterior. Vamos ver aqui. Onde é que nós paramos? Nem me lembro. Hein? Vocês que têm que dizer que eu me esqueço mesmo. Hein? Página 7. Muito bem. Eu volto a pedir que vocês estudem a apostila em casa. É como a gente está fazendo um cursinho vestibular, pré-vestibular, a gente tem aula no cursinho, depois a gente vai, às vezes até não, eu fazia no mesmo dia, tentava estudar a aula no mesmo dia porque estava fresca, fazia um caderno. Então, eu peço a vocês que não fiquem só aqui, vocês não vão aprender ficando só aqui. Isso aqui é um empurrãozinho, mas o caminho é para vocês. Vocês procurem ler, marcar, questionar, interrogar, duvidar, criticar, não entender, e depois um dia nós vamos fazer uma aula só de perguntas e respostas. Então vamos aqui a 340. É solene para o espírito o momento em que ele deve encarnar? Cumpre este ato como coisa grave e de importância para si? Bom, o espírito se sente como um viajante que embarca para uma travessia perigosa. E ali ele não sabe se vai encontrar a morte nas ondas que enfrenta. Aqui Allan Kardec comenta: o viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Dá-se o mesmo com o espírito. Ele conhece o gênero de provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Vale dizer o seguinte: ele tem consciência, ainda no mundo espiritual, que ele vai passar por essas provas. Só que quando ele começa a se aproximar do concepto, né, à medida que vai se formando o embrião, ele entra num estado de perturbação da consciência, fica como se estivesse sob uma anestesia geral e, além disso, esquece suas vidas espirituais e esquece o que decidiu. Ele não sabe. Mas o prelúdio disso é uma insegurança natural. Será que eu vou conseguir levar isso até o final? Depois ele apaga e só começa a acordar à medida que o corpo que ele encarna vai desenvolvendo os neurônios, multiplicando o sistema nervoso, etc., etc., e ganhando gradualmente um estado de lucidez. Mas isso demanda um tempo na infância. E é isso que acontece com ele. Mas não sabe se sucumbirá. Da mesma forma que a morte do corpo é espécie de renascimento, para o espírito, a reencarnação é qual morte, ou antes de exílio ou de clausura. Quer dizer, para o espírito, a encarnação é o aprisionamento dele, é uma clausura. A morte é a libertação desse claustro, dessa prisão que é o corpo carnal que ele vive. Ele deixa o mundo dos espíritos para o mundo corpóreo, como um homem que deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos espíritos.
o espírito sabe que se reencarnará, eu acho que não tem nem esse ser aqui, que como o homem sabe que vai morrer, mas como este não tem, como homem, não tem consciência do fato, senão no último momento, quando a sua hora chega. Então esse estado aqui de agonia, que o espírito, que o homem encarnado entra, e muitas vezes ele começa a já ter evidências que os colegas lá da UTI interpretam como delírio, como um estado de alteração da consciência, e ele começa a ter visões e tudo isso, delirar, mas não é propriamente isso. Ele já começa a abrir a sua percepção espiritual, do mundo espiritual. Então, nesse momento supremo, a perturbação envolve, na encarnação, como no homem em agonia. E essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente estabelecida. O início da reencarnação é espécie de agonia para o espírito. Então é isso que nós concluímos, que o espírito ele tem que entrar sem conhecimento das suas vidas passadas e de uma forma inconsciente na vida carnal. Bem, o espírito superior, ele usa aí a analogia, faz uma analogia com o viajante, que é a encarnação, porque toda viagem envolve riscos. De acordo com os ensinamentos dos espíritos, é apresentado ao espírito que vai encarnar o que nós chamamos de mapa reencarnatório, que vai depender do grau de evolução do espírito. Então ele escolhe os fatos nucleares da sua vida na carne e a partir disso ele toma uma decisão que ele sabe que é melhor para ele evoluir. Se ele não for evoluído, ele reencarna no automatismo, por uma atração magnética dos espíritos que estão na Terra e pelas ações que ele perpetrou segundo a lei da causa e efeito. E nesse mapa são assinaladas as provas e expiações, bem como o objetivo que deverá cumprir no mundo. Então, é o plano reencarnatório, objetivos ligados à família, social, ao trabalho e, como espírito inteligente, as provas. Isso são as provas que ele vai enfrentar na família, no meio social e no trabalho. E os sofrimentos que ele também vai passar, que são as expiações. Então isso não é feito à revelia dele, é feito com conhecimento dele, dependendo, mais uma vez, do grau de evolução do espírito. Bom, mas tudo isso está ressaltado aqui. Depende da evolução do espírito reencarnante. E que há certas encarnações que são impostas, seguindo o automatismo da lei da causa e efeito. Nós já vimos isso num trecho até ilustrado pelo livro Memórias de um Suicida, em psicografia de Ivone Pereira, escrito por Camilo Castelo Branco, o espírito, Camilo Castelo Branco, sobre a imposição encarnatória. A incerteza em que se acha o espírito, quanto à eventualidade do seu sucesso nas provas que vai suportar na vida, é para o espírito uma causa de ansiedade antes da sua reencarnação. Mas é claro, né? Ele fica ansioso, ele fica, às vezes, inseguro, vai depender muito dele, né? Do nível de evolução dele. Por quê? Porque as provas da sua existência
retardarão ou farão avançar, de forma como as tiver superado ou suportado. Então nós estamos vendo que a nossa vida, ela tem na base sempre uma linha inteligente reencarnatória, que é uma decorrência da justiça divina. Nada ocorre fortuita ou gratuitamente, nós vimos isso. Se o sujeito nasce com uma deficiência qualquer, seja uma doença cardiovascular, neurológica ou mesmo digestiva, tudo isso é um produto e uma decorrência de uma situação inteligente, baseada na ação e reação que ele mesmo gerou. Então não há injustiça perante Deus, porque Deus é justo. Se nós olharmos só numa encarnação, nós vamos ver os desequilíbrios que existem. Mas se nós pegarmos aquele indivíduo que nasce com uma cardiopatia congênita, aquela criança, uma tetralogia de Fallot, outras doenças sérias, enfim, nós vamos ver que aquele espírito que está naquela criança, o que ele fez em vida passada ou em vidas passadas, como isso se torna compreensível frente às suas ações passadas. Mas se nós somos materialistas e queremos explicar todos os equilíbrios, todas as injustiças, todas as incompreensões que nós observamos no dia a dia, toda ignorância, enfim, toda a violência, enfim, tudo isso à luz do presente, então, como materialista, nós vamos nos revoltar, não tem dúvida. Mas o Espiritismo dá uma volta sobre isso e mostra que é um processo reencarnatório como um elo como diversos elos de uma corrente que chega ao final e aponta, então, aquele tipo de reencarnação. Vamos subindo. No momento da sua reencarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos, seus amigos que assistem a sua partida do mundo espírita, como vem recebê-lo na sua volta. Mais uma vez, isso vai depender do nível evolutivo do espírito, quer dizer, a esfera que ele habita. Se ele está numa esfera em que reina afeição, amor, esses espíritos, por uma relação afetiva e fraternal e de solidariedade, acompanham até ele perder a consciência. E encorajam depois, como espíritos familiares ou espíritos simpáticos, durante toda a vida encarnada. Né? Ninguém está sozinho. Mas isso depende muito da esfera a que ele pertence. Então aqui está comentado a solidariedade entre os espíritos, depende do grau de afeição que os une. É muito forte ao ponto de não só acompanhar aqueles que encarnam, como do mundo espiritual, manterem-se sempre ligados, o que se estende quando de suas voltas ao mundo espiritual. Então nós temos um trecho aí do Evangelho segundo o Espiritismo que fala muito bem disso. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Isso aí é importante nós sabermos. Não adianta a gente falar bonito. Não adianta a gente ser um acadêmico de projeção aí na academia, nas universidades. Não adianta a gente ter dinheiro, ter poder, ou sentar e falar muito sobre filosofia espírita, muito sobre mediunidade.
Não adianta a gente ser um excelente palestrante. O que vale, pessoal, é o nosso sentimento. Às vezes a pessoa mais humilde é a mais elevada num grupo de intelectuais. Porque ela está mais próxima de Deus. Foi por isso que Jesus disse: bem-aventurados os que não veem, porque verão. Bem-aventurados os que não ouvem, que ouvirão. E os fariseus perguntaram: mas quem? Mas vocês ouvem e veem. Quer dizer, aqueles que ainda não compreendem a minha mensagem, mas são humildes, eles são bem-aventurados. Então, o que vale de concreto em tudo isso são os nossos sentimentos, a nossa estrutura praticamente moral, que é marcada pela afeição, pela simpatia e pelas tendências de inclinações, obviamente para o bem. Se o indivíduo tem tudo isso intelectualmente, mas não tem isso, ele vai para uma outra esfera. Aí não tem problema. No livro Ação e Reação, de André Luiz, em psicografia de Chico Xavier, tem um reino muito importante lá, que é gerido por um ex-sacerdote católico, o Gregório. Um cara inteligentíssimo. O mentor de André Luiz, eles estão junto desse indivíduo, e o mentor de André Luiz depois, que eu acho que é o Alexandre, não sei bem quem é o mentor nesse livro, e você vê como ele é inteligente, você vê como ele sabe argumentar, você vê que brilhante é a capacidade dele de arguir, de expor o pensamento. É um espírito inteligentíssimo, André, mas é um espírito voltado para o mal. Bem, então o que vale para nós, o que vale para mim, o que vale para todos os alunos, todos os amigos, é o que nós somos afetiva e moralmente. O resto é coisa do mundo. O que nós estamos fazendo em prol do próximo, o resto é coisa do mundo. Ninguém deve ter qualquer problema consigo se não teve formação superior, se teve um curso médio ou um primeiro grau só. Isso não interessa. Interessa o que a pessoa está fazendo de bem. Mas os ensinamentos esclarecem, né? E são bons os ensinamentos espíritas para destrinchar esses fatos. E ele continua: felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente se os separa, porquanto ao regressarem ao mundo espiritual, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem o outro na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família. Às vezes ficam na mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam, os outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. E aí, Amilcar? Os que se conservam livres, que são espíritos, né, não encarnados, velam pelo esforço, pelo que se acham no cativeiro. Os mais adiantados se esforçam para fazer os retardatários, que os retardatários progridam. Então aqui é uma família espiritual. Um viajou, dois viajou, três viajou, o grupo viajou, mas os que ficaram na retaguarda assistem esses que reencarnaram. Os espíritos amigos que nos acompanham durante a vida são, por vezes, os que vemos em sonhos,
que nos testemunham sua afeição e que se nos apresentam confeições desconhecidas, quer dizer, que a gente vê, mas tem uns que a gente não sabe quem é, muito frequentemente são eles. Vêm visitar-nos como se visita um encarcerado. Bom, sem dúvida, jamais nos encontramos desamparados. Cadê a Vânia? Não veio. Tinha que escutar isso. Há sempre espíritos amigos ao nosso lado. Amigos, sobretudo nos momentos de angústia e de dor, ou nos de vitória e conquista. Ora consola-los, ora nos felicitam. Então, essa que é a grande chave da coisa. Tu que assembla, se ressembla. A lei das afinidades. Todos que se juntam se parecem. Então, há uma atração de afinidade. E mesmo no mundo espiritual, nós estamos envolvidos com aqueles espíritos que nos ampararam durante a reencarnação. E de lá mesmo, pelo pensamento, eles nos ajudam. Isso aí é um dos grandes valores que o Espiritismo nos traz. Porque muitas pessoas só falam que tem obsessor para cá e obsessor para lá. Aqui não tem obsessor para cá, aqui não tem obsessor para lá. Aqui só tem amigos nossos no mundo espiritual. E nós fazemos essa amizade pela nossa relação afetiva e o nosso desejo de solidariedade. Bom, Allan Kardec fala isso nos Evangelhos, segundo o Espiritismo, lá no final, sobre os anjos guardiões, no capítulo sobre as preces, na parte. Anjos guardiões e espíritos, isso aqui seria a prece, eu tirei. Anjos guardiões e espíritos protetores. Todos temos ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção. Confere? Confere aí? Senão eu vou chamar os meus antepassados aqui, ó, que são mais sábios ainda. Bom, enfim, todos nós temos ligados a nós uma pessoa que assume um nível de responsabilidade sobre nós e nos ajuda nos momentos de crise e se alegra quando nós temos conquistas e somos vitoriosos. Ninguém está desamparado, porque Deus não permitiria isso. Tem que falar alto. Preces espíritas. Está lá. Muito bem. Então, no claims, não tem queixa, não dá para se queixar. Tem que ver o que está acontecendo. Desempenha esse espírito, ou esses espíritos, junto de nós, a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Então, isso aqui é importante. Quer dizer, a gente tem um mentor espiritual que nos ajuda. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude. Sofre quando nos vê sucumbir. A sua solicitude vem pela telepatia, vem pelo pensamento, através de uma ideia que nós pensamos ser nossa, que aparece na nossa mente, ou através de uma intuição, ou de uma inspiração. O seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamos então como nosso anjo guardião, nosso bom gênio, podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que mais viva e particular simpatia nos inspire. Então, o nome desse anjo guardião pouco importa. Eu não conheço meu anjo guardião, não sei quem é, não sei nem quem é meu guia. Toda vez pergunta, Paulo, você sabe qual é o seu guia? Eu, guia? Eu nunca vi meu guia. Eu vi meu pai num momento de crise que eu passava, o velho,
muito preocupado. Depois, quando eu superei a crise, o velho apareceu feliz. Eu vi pessoas da família que se envolveram em brigas familiares. E quando eu aqui na terra consegui conciliar os parentes, esse tio meu apareceu também e até deu uma mensagem. Enfim, agora, dizer que tem um que eu tenho que submeter, que é o meu guia, o guia mandou. Vamos lá, pessoal, o discurso padrão, que o alto vai decidir. O alto não vai decidir. Nós temos livre-arbítrio, estamos com o pé no chão aqui, ó, eu tenho que tomar água, comer e trabalhar. Se eu esperar pelo alto, eu danço. Tá? Mas eu tenho o poder da prece. Porque quando surge o problema, todo mundo diz, o alto vai decidir. Vamos pedir uma mensagem. Aí começa a sair aquela coisa toda que realmente não interessa para nós. A nossa prece é que decide, que nos orienta, que nos instrui a esses seres mais evoluídos que a gente. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores e magnânimos. Contamos entre amigos ou parentes, entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Ele nos assiste com seus conselhos e não raro intervindo em nossa vida, dentro do limite em que nós aceitamos as suas ideias. Espíritos simpáticos são os que se nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Pois é, um cara que é artista, um indivíduo que é artista, que trabalha, né, que é músico, então ele tem ali ao lado dele uma opção de músicos, que são os simpáticos. Outro que é pintor, ele tem uma opção de pintores que são simpáticos. Os médicos, quando formam, eles recebem um espírito médico para ajudá-los durante a profissão. Enfim, porque eles têm uma analogia de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraem. Então, se nós estamos numa situação inferior, né, aí pela lei da afinidade, nós não vamos atrair espíritos que nos ajudem, vão atrair espíritos que querem conviver com as nossas viciações e imperfeições. Então é o sujeito que tem vícios, um indivíduo dependente de droga, um indivíduo dependente de álcool, etc., e outros vícios. Então os espíritos que foram viciados se ligam a ele e pela emanação dos seus espíritos, do perispírito deles, dos dependentes, dos alcoólatras, eles aurem um pouco aquela sensação que eles tinham quando estavam encarnados. Por isso que em todo caso de dependência química, dependência não química, psicológica apenas, são manias que o indivíduo tem, existe às vezes espíritos adversários induzindo ele a aquelas coisas ou outros vampirizando ele. Dependências sexuais, essa coisa. Então eles vivem ali em função daquele indivíduo que é o órgão dele no mundo da dependência. Mas isso aí são simpáticos. Os nossos não. Os nossos vão sempre se ligar pelos nossos bons pendores. É isso que interessa. Deus, em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior. E nos espíritos protetores familiares, guias secundários. Está aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, prece e espírito. Então, essa foi a aula passada, e vocês viram que realmente nós temos toda uma sorte de situações quando vamos reencarnar. Desde o problema reencarnatório em si, que altera nosso estado de consciência e nossa memória, temos inseguranças, tomamos conhecimento das provas que vamos nos submeter às condições de vida, mas ao mesmo tempo também temos espíritos que, se for um pouco mais elevados moralmente,
nos acompanharão e nos fortalecerão. Mas todos nós, independente do nosso nível evolutivo, temos um espírito que Deus colocou para nos acompanhar. Então, essa foi a aula passada. Bom, essa aqui, a de hoje, que é a união da alma e do corpo, o aborto, para mim é uma aula importantíssima, que nós temos que, antes daquela degustação lá em Teresópolis, resolver isso. Porque é uma aula que muda muitos conceitos. É uma aula que atende muitas mulheres que de alguma forma abortaram espontaneamente, não é? Ou através de um ato médico, que não é um ato médico, deixa de ser, mas é um ato ilicitamente médico, ilicitamente médico. Então, nós vamos ver isso aos pouquinhos. Os abortos espontâneos é que realmente, quantas mulheres antes de ter um filho mesmo não abortaram espontaneamente? Isso aí é uma incidência grande, muito grande, não sei quantos por cento, mas é alta, que eu não sou ginecologista, nem obstetra, mas é muito grande. Então vamos ver com carinho isso, e se não der, fica para a aula seguinte. Bom, essa primeira pergunta é nuclear para todos nós. Vamos lá. Em que momento a alma se une ao corpo? Que momento? A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Isso nós vamos ter que estudar hoje. Desde o momento da concepção, o espírito designado para utilizar certo corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que Allan Kardec, lá na época dele, os espíritos falam, mas para nós é um campo energético. O espírito se liga por um campo energético que ele produz em torno do concepto, que progressivamente se aproxima do corpo até que a criança vê a luz. O grito, então, escapa dos seus lábios, anuncia que ela se conta no número de servos de Deus. Essa construção é muito bonita, servos de Deus. Então, esse esquema aí detalha isso. Tem a aproximação energética, ele chamou alma, mas na minha cabeça ainda não era alma, era espírito. Porque espírito vai ser quando já se ligar. Então, é o alma, quando se ligar. Mas, tudo bem. Então, aqui a gente tem um óvulo. E quando esse óvulo ele recebe o espermatozoide, só fica a cabeça dele aqui, ó. A cabeça aqui entrou, esse ovo está fecundado. Esse óvulo, aí chama-se ovo. O óvulo fecundado é o ovo. E aqui é o espírito que se aproxima através de um campo energético que ele gera. Não é o espírito, é o perispírito dele, obviamente, né? Esse campo energético vai produzir a interação do perispírito dele com o corpo que está em formação. A informação do espírito superior é por demais importante. Ou seja, já há ligação do espírito, preste atenção, a partir do momento de fertilização do óvulo, tá? Já há ligação do espírito a partir do momento que se forma o ovo, ou zigoto, como alguns falam também, né? Em embriologia. Quer dizer, entrou a cabeça do espermatozoide no ovo, fertilizou, tchau. Já é o primeiro momento. E o espírito está já se ligado.
O óvulo fertilizado, como eu disse, é denominado ovo ou zigoto, e cerca de 30 horas após, divide-se em duas células, após o fato, formando o embrião. Então isso aqui é mais ou menos o seguinte: biologicamente, o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, é ovo, e depois se divide o embrião, aí começa a embriogênese, né? Começa a formação do embrião. Bom, esse quadro aqui, ele é muito importante, que é a formação do óvulo, a fecundação do óvulo e a implantação agora do embrião no útero. Vamos ver como isso acontece. Isso aqui é um útero. Tem sempre a forma de uma pera, como dizem os ginecologistas. Aqui é o colo do útero, cá embaixo. Está aqui. Aqui, ó, esses duas dilatações da pera são os ovários. Os ovários, eles têm um elemento chamado corpo lúteo, que ele vai se abrindo e gera os primeiros folículos, que se transformam em óvulo, que é o fenômeno da ovulação. Então houve essa transformação do corpo lúteo em folículos. Aqui é a tuba, que é a trompa de Falópio, isso não interessa para nós. Aí ovulou. Quando ele ovulou, ele desce a trompa, ou tuba uterina, né? Hoje chama-se tuba. Mas só nesse terço aqui ainda, anterior, é que é fecundado. Que o espermatozoide sobe por aqui, ó, pelo colo do útero, vai às paredes do útero, e por um fenômeno de atração, ele vai, fecunda aqui o óvulo. 30 horas após, aqui está o espermatozoide entrando no óvulo. 30 horas após, o ovo se divide em duas células. Está aqui, ainda está aqui. 3 dias forma um cacho de 8 células. Está aqui. 4 dias, o embrião está, agora já é embrião, está com 64 células. E 5 ou 6 dias, ele se implanta aqui no útero, que é a nidação. Então ele vai ficar aqui no endométrio, que é essa parede do útero, e vai começar a desenvolver a sua formação, eu diria, humana. Então, por esse quadro, nós vimos aqui que na 0 hora de fecundação, que é a concepção, ou 0 hora mais 1 milionésimo de segundo, sei lá o tempo, aqui já começa, é o conceito, começa a concepção. Está claro isso? Então vocês vão entender que qualquer interrupção a esse processo, a partir de agora, é abortiva. Interrupção pelo homem, por droga, por alguma substância, por manipulação mesmo do útero, é abortivo. Então, o nosso conceito de aborto não é quando o embrião já está formado, como formando-se depois de 8 meses um feto, ou antes, quando já está se formando. Não é isso, não. Ou quando a mulher diz que meu corpo é meu, eu faço o que eu quero. O corpo é seu, você faz o que você quer, mas só o que está lá não é seu. É um ser que tem um espírito e é um ser independente de você no sentido da propriedade. Ele apenas está usando o seu útero para se
reproduzir e se tornar viável, como recém-nascido. O corpo é dela, mas o concepto não é dela. Está claro isso? Que os abortistas... Olha lá. Fala alto. Não, na espiritualidade já há uma identificação daquela mãe que ele vai encarnar. Muito antes, porque ele tem um mapa reencarnatório dele. Ele tem um planejamento reencarnatório. Então ele escolhe a família, o meio ambiente social, o idioma, a cor, e vai por ali que ele for, a etnia. Isso é antes. Lá atrás. É abortivo. Porque depois da concepção tudo é abortivo. Dispositivo intrauterino, DIU, tá? Até me arrepia falar nisso, tá? Essa pílula seguinte é uma tentativa, mas ela não sei se funciona direito, né? Vai depender muito, né, das defesas do conceito. Tá claro aí? Se tiver grávida, porque às vezes a mulher nem engravidou ainda e já está tomando pílula, né? Fala alto, Glorinha. Aqui? Que são horas. Eu não sei exatamente, mas deve ser umas 10 horas mais ou menos. 12 horas que ele vai subindo. Porque ele tem uma cabeça onde tem os genes dele, que são os genes do pai, tá? E tem uma cauda que já está cheia de cílios, que ele vai batendo a cauda para poder subir. Quando ele entra, ele perde a cauda, que a cauda apenas é o órgão de movimentação dele. E ali naquele núcleo dele tem o gene do pai. E no óvulo ainda tem o gene da mãe. Aí os dois se juntam para formar o gene do conceito. Fala alto, cara, que eu não escuto. Hein? Não entendi. São muitos espermatozoides que correm. São milhares às vezes. Todos eles têm um código genético igual. Todos eles. Alguns têm alguma particularidade. Mas isso o Espiritismo não conseguiu explicar. Mas eles lutam entre si para quem vai vencer essa corrida. Alta, fala alto. É. Ele chega no momento da concepção e já está presente. Quando o espermatozoide está subindo a trompa ou a tuba, ele já está ali, já começando a perder a consciência e a memória. É. Essa entrada do espermatozoide não é ainda
pelo DIU não é ainda uma coisa impeditiva. Ele não é perfeito, DIU. Não é. A gente sabe que não é perfeito. Não é perfeito, né? Ele falha muitas vezes também. Vai lá. Eu gosto quando você pensa. O quê? Quando? A mulher? A mãe? Se ele está ligado energeticamente, né, inconscientemente, àquele corpo, informação. Se a mãe, ela aborta, o espírito sai num estado ainda confusional. Depois, quando ele recobra a lucidez, ele tem em si uma revolta contra aquela mãe. Porque a mãe privou-o de uma experiência reencarnatória, que é a coisa mais importante para o nosso aperfeiçoamento moral. Sabe lá o que é que a gente não reencarnar? Que tristeza. Sabe alguém pedir que a gente reencarne? Tá claro aí? O André Luiz, eu gosto de contar esse caso. Vamos conversando, mesmo que é hora história, a gente para. O André Luiz tem um caso muito bom em nosso lar. Eu já falei aqui, já li. Ele estava nas portas do nosso lar, assim, tinha um portão, né, para se defender dos espíritos que vinham do umbral, que o nosso lar é uma cidade de transição, sobe e depois volta, sobe e depois reencarna. E não são espíritos aquela coisa toda, são espíritos ainda muito imperfeitos. E ele estava no portão do nosso lar com o guarda-chefe e com o mentor dele, eu até não me lembro dos mentores dele, um deles. E de repente, uma mulher fura o cerco magnético que tinha antes do portão, por alguma razão, e chega e diz para o guarda, guia, chefe, eu queria entrar nessa situação. Eu queria conviver com vocês, eu queria sair desse inferno. Aí o sujeito vai lá, chama o seu superior, um momentinho, volta, e ele diz, a senhora não pode entrar aqui. Mas como? Vocês não são caridosos? Vocês não praticam o bem? Aí começa aquele discurso que o espírita faz, né? Mas explora em cima do texto espírita, né? Vocês não passam com a caridade, vocês não perdoam, vocês não são indulgentes. Onde é que está a misericórdia de vocês? Vai em cima. Eles fazem isso, né? Aí o André Luiz fica assustado e acha que a mulher tinha que entrar. Porque era uma miserável mesmo, espiritualmente falando. Aí ele pergunta ao superior, o instrutor dele, fulano, por que você não deixa ela entrar? Olha, André, você não está vendo bem as coisas ainda. Mas se você conseguir forçar a sua mente e se concentrar nela direito, sem outras influências, você vai observar alguma coisa no perispírito dela. Aí o André Luiz força a mente tal, e identifica um círculo escuro, cinzentado. E diz, estou vendo um círculo escuro, baixinho. E a mulher lá chorando. Falei, mas você não quer ver mais, não? Vê mais. E eu estou vendo muitos círculos escuros. Aí o mentor diz, são mais de 60 círculos escuros. Você sabe o que é isso, André? Não. São os abortos que ela fez.
que impregnaram o perispírito. Ela não tem condição de voltar. Veja só o que eu vou fazer. A senhora não pode entrar aqui ainda, minha senhora, porque a senhora, na sua vida carnal, fez como assistente de enfermagem, fez muitos abortos. Foi responsável por muitos abortos. Como é isso? Que é isso? Quem lhe disse isso? Aí a mulher vira o que ela era. Cruéis, desgraçados, víboras. Porque o sujeito colocou ela na realidade, porque no mundo espiritual tem isso. Não dá para mentir, ser hipócrita. Se for superior, ele vê o pensamento, vê as coisas. E sai de lá quente. E o André Luiz cai o queixo. Enfim, estava lá numa situação terrível, já no mundo espiritual, porque isso acontece já sofrendo as consequências do ato delituoso dela, do homicídio que ela praticou. Mais alguma pergunta? Podemos andar? Não? Então vamos embora. Bom, a face dessa ligação conclui que, do ponto de vista espírita, qualquer intervenção a partir do óvulo fecundado, o ovo zigoto, está destinada a interromper esse processo de desenvolvimento. É o aborto. Aí cravou isso. Cravou para todos nós. Então aqui tem um gráficozinho. Aqui tem um óvulo que não está concebido, não concepção. Aqui o indivíduo pode usar a pílula comum e a injeção, coisa de 15 em 15 dias. Aqui, como não tem óvulo fecundado, não tem não concepção, não é um método abortivo. Porém, peraí, Amilcar, desce aqui. Você está vendo a minha aula? Levanta o dedo. Obrigado. Quando já há concepção, o óvulo ou o zigoto, a concepção, então essa intervenção aqui, interrompendo isso, é abortiva. Então, os métodos anticoncepcionais não são abortivos. Eles evitam o quê? Que o óvulo desça pela tuba. Eles inibem a ovulação. Está claro aí? Aí o espermatozoide pode subir a tuba e não vai encontrar nenhum óvulo. Tá? Então, é o ponto crítico que nós temos que tratar aqui hoje. Para ficar... Vai, Glorinha. Quem? Anticoncepcional? Não é abortivo. Não tem vida ainda, não interrompeu nada. Possibilidade está no reino lá de cima, nós não sabemos. Se a mulher não quer ter filho, ela toma aquilo a vida toda, até chegar a menorreia dela. Ué, vamos ser precisos. Não vamos ficar trafegando no reino das hipóteses. Ela não quer ter filho, isso é com ela. Não é? Bom, mas não abortou. Não tem filho nenhum, não abortou. Mas isso é com ela. Ela que decidiu isso. Vamos para outro aqui. Essa pergunta é importante. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção, essa união. Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar ao corpo que lhe está destinado? Quer dizer, é definitiva. Preste atenção. A resposta do espírito. A união é definitiva no sentido que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para aquele corpo. Porém, como os laços que o prendem ao corpo são muito frágeis, quer dizer, esse espírito ainda está com campo energético fraco, baixo,
facilmente podem ser rompidos pela vontade do espírito. Ele pode se negar a encarnar. Caso recue antes da prova escolhida, Nessa circunstância, a criança não vive. Então, aqui há uma série de abortos que a gente chama abortos espontâneos, que não são só problemas de ordem médica, que a medicina também estuda isso, tem causas. Mas há aborto espontâneo pela covardia e o recuo do espírito, não querendo encarnar e deixando então aquele, no caso vamos supor, um embrião sem energia suficiente. Bom, então o que quer dizer isso? Em aula anterior nós estudamos o desejo, há algum tempo. O desejo é a força aglutinadora das criações mentais do espírito. Tudo bem. Nós vimos que o espírito é inteligência, é uma flama, é uma chama, é um clarão. Acho que é a pergunta 86. E esse espírito, ele, quando ele já é criado, ele tem a capacidade da ideação. Então ele cria ideias. E essas ideias têm energia. E essas ideias depois se consolidam, formando formas. Mas o que deixa essas formas consistentes, agregadas, é o desejo. Muito bem. E essas formas, essas ideias formam o perispírito, o qual, por sua vez, serve de matriz para o corpo físico. Ainda coordenada pelo espírito, com as suas criações mentais ou ideação. Por isso a minha luta aqui é que a gente mude o nosso padrão de ideação. A gente mude a nossa forma de pensar. Quando nós mudarmos a forma de pensar, a gente vai descobrir coisas incríveis pela intuição, por novas percepções, e vamos ter uma felicidade incrível. Sem razão objetiva, sem nada de fora. Vai ser um sentimento cada vez mais constante à medida que nós nos ligamos a Deus, pela nova ideação. Bom, na base do desejo está o nosso livre-arbítrio, pois o espírito tem a liberdade de desejar ou não desejar, e por consequência, nesse caso, criar. Quer dizer, esse espírito aqui, ele tem o livre-arbítrio de aceitar ou renunciar. Então está aqui, nós vimos isso em aulas passadas, né? Até foi uma palestra também nossa na UERJ. Então o espírito, ele tem essa capacidade da ideação. Ele é o corpo causal da filosofia Vedanta, dos orientalistas. É que causa tudo. A nossa mente é a formadora primária, pelo pensamento dela, pelo pensamento que é energia, de tudo que acontece. Então ele cria. Ele vai criar o perispírito, porque o nosso perispírito vai ser uma decorrência do nosso processo ideativo, que nós vimos que o pensamento atuando sobre o fluido espiritual, ele molda o fluido espiritual de acordo com o tipo de ideias e forma um bloco energético que é chamado perispírito. Perispírito não é um corpo, é um corpo de energia. E esse perispírito, faltou aqui, ó, também um traço, ele vai servir de molde energético para o corpo físico. Quer dizer, na hora do pareamento genético dos genes do pai e da mãe, aqueles 23 cromossomos do pai, que são aglutinados de genes, e mais 23 cromossomos da mãe, para fazer um corpo com 46 cromossomos. Então ele vai, nesse pareamento aí, nessa troca de energia, ele vai formar o corpo físico.
Agora, quem aglutina esse estado do perispírito é a ideação. E no corpo físico, muito menos, porque o corpo físico é denso, é material, é pesado. E nem tanto essa ideação vai atuar sobre a formação do corpo físico, a não ser indiretamente pelo perispírito. Então, esse desejo que a gente manifesta é que vai deixar ou não a consistência dos nossos pensamentos. É por isso que o Buda dizia, as pessoas não entenderam, não deve desejar. Não é isso. A gente tem que desejar sim, mas tem que desejar coisas boas que nós achamos. Aí sim, ao renunciar à encarnação, o espírito retira a sua energia do ovo. Está claro? Ou não? Tirou a energia dele. Ou mais tarde, em fase mais avançada da embriogênese, do desenvolvimento do embrião, correndo o aborto espontâneo. Aí ficou claro. Há um aborto espontâneo. As mulheres se culpam porque abortaram espontaneamente. Tem umas que tentam engravidar e não conseguem. Abortam. Isso pode ser causas que a medicina explica, como tem causas que a medicina não explica. Mas a mulher não pode ficar culpada. Eu conheço mulheres que abortam, espontaneamente ficam em culpa. Culpa de quê, meu Deus? Se ela tem um desejo de engravidar, não é? Bom, ressalto-se aqui, ser essa uma das causas do aborto espontâneo, a renúncia do espírito. Há muitas outras estudadas pela medicina, que a gente não vai estudar aqui, obviamente. Então, vocês vão entender melhor ainda. Olha aqui. Obviamente, a ideia criada, que nós criamos aqui, ó, nosso espírito, com a sua energia, é o desejo, e o desejo, está errado, que lhe deu forma à execução, é que fará incorrer na lei da causa e efeito. Quer dizer, a ideia criada e o desejo que vai dar a execução e a forma dessa ideia e que agrega, ele poderá ser para o bem ou para o mal. Então ele vai submeter a lei da causa e efeito. Então na base está a ideia criada. Está certo? Quem não tiver certo, eu boto o chapéu outra vez. E para vocês verem, agora eu botei. Para vocês verem que isso tem fundamento, Jesus disse, sobe um pouquinho, em Mateus 5. Aprendestes o que foi dito aos antigos, 10 mandamentos. Não cometereis adultério, está claro? Não está nas tábuas das leis de Moisés? Hein, Valtinho? Fala comigo baixinho. Não cometereis adultério, está certo? Outra vez, hein? Hein? Ótimo. O homem é um sem vergonha, uma boa parte deles. Bom, eu, porém, vos digo, diz Jesus, que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, é a ideia criada. Ele criou uma imagem que levar, dependendo do nível, que é uma imagem que já é a imagem do adultério, embora ele não tenha levado à execução. Mas mesmo assim, é uma imperfeição do espírito dele, que se deixou levar por esse sentimento. Está claro aí, Marquinho? Tá? Então, isso vai de encontro àquele... Desce um pouquinho.
volta atrás aqui. Isso vai mais, aí, vai de encontro que o espírito, a ideação do espírito, a produção de ideias, é o que é o mesmo, é o mecanismo criador, e ele já criando ideias de adultério, ele já é adulto espiritualmente, embora na terra, factualmente, não seja. E quem disse é Jesus. Vamos em frente? Eu acho que terminou o tempo. Bom, eu acho que terminou. Nós vamos voltar nessa aula a semana que vem. De toda forma, o que me sobra hoje, e para vocês também, é a sublimitude da criação da vida. Falando hoje só da vida humana. Quantos e quantos fatores não estão envolvidos nessa criação da vida que se expressará pelo... Não dá para falar, não. Eu também não vou falar. Vou ficar calado também. Então, essa sublimitude da vida que vai ser expressada pela reencarnação e que a biologia explica esse fenômeno do ponto de vista da vida humana, como um ser formado por células e etc. O que nos deixa sensibilizados é a grandeza de Deus, que está todo dia permitindo essa reencarnação, que constitui, embora para o espírito seja uma prisão, seja a janela para nós nos aperfeiçoarmos, para nós melhorarmos. Então, nós temos que agradecer a Deus. A doutrina espírita, como ela está aqui hoje, como ela está aqui repetindo tão somente o que os espíritos superiores trouxeram. Temos que agradecer a Deus por nos trazer esses ensinamentos, que eu sei que sensibilizam a todos nós o respeito à gravidez, o respeito à concepção, o respeito à vida. E embutido nesse respeito à vida, o respeito ao espírito, que naquele corpo que se torna viável, do recém-nascido, ele vai ter as oportunidades que vão, por sua vez, expressarem também a misericórdia de Deus, que Ele quer que todos nós reencarnemos para nos aperfeiçoarmos. Não temos dúvida, temos que aceitar isso, essa grandeza divina com muito respeito, assim como eles encarnam e sabem que é o momento solene que precede a união do espírito com o corpo, assim nós aqui de fora temos que agradecer a Deus a vida que nos temos e a mãe que tivemos, que nos deu condições, não é? de sermos pessoas, de nascermos. Por isso essa aula é dedicada aí o espírito de todas as mães que lutaram sempre pelos seus filhos, lutaram sempre para ter filhos, mesmo na adversidade. E também é dedicada às mães que
não tiveram condições de verem o seu filho nascer viável. Foi um natimorto, mas isso jamais dependeu delas. E às vezes esse espírito que a gente vai ver, que é um natimorto, é uma prova às vezes para ele, mas uma prova muito maior para os pais de expiação e sofrimento. Portanto, nós ficamos aqui agradecidos a Deus pela oportunidade de termos o nosso curso de doutrina, falando tantas coisas importantes que os espíritos superiores nos trouxeram através de Allan Kardec. Senhor Jesus, estamos aqui encerrando a nossa aula e pedimos a Deus e a vós por esses irmãos que estão aqui, o Robson Ferraz, Rua S, Condomínio Santa Paula, casa 813, Maricá. A Maria do Céu, que está numa UPA. O problema desse irmão aqui, Luciano dos Santos, Rua na Macunaína, número 1, Casa 2, Vaz Lobo. Esses irmãos todos aqui que são encarnados e que passam por dificuldades. E esses irmãos aqui que desencarnaram, que precisam se integrar no mundo espiritual. Assim, em vosso nome, Jesus, e em nome de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula de hoje, agradecidos mais uma vez pela magnitude dos vossos ensinamentos e com todo o respeito, todo o agradecimento, toda a devoção, todo o amor a vós, ó nosso Deus, elevamos a prece do teu Filho maior. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendiam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos aqui a nossa aula do dia 10 de novembro do ano 2014, pela graça de Deus.